eu falei para você que o Cláudio Santos estava na Secretaria de Obras, está, na verdade, e agora está com o secretário municipal de obras para falar de um balanço da operação Tapa Buracos. Tem imagens, na verdade, do pessoal trabalhando e da buraqueira espalhada pela cidade? Cláudio Santos está com o secretário, que tem números do que foi feito nesse primeiro semestre, mas o mais importante, Cláudio, aproveitando agora o período de estiagem, os trabalhos devem ser acelerados. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia a você, Leandro Trindade. Bom dia aos telespectadores do SBT Comunidade. Pois é, eu estou aqui na sala do secretário de Obras, o Reginaldo Teixeira, justamente para a gente falar dessa operação de tapa-buracos, também um balanço geral da pasta que ele é responsável aí dos últimos 6 meses. Estamos aqui para, de certa forma, ouvir do secretário uma prestação de contas dos serviços que já foram realizados pela secretaria. Então, secretário, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor e vou já fazer a primeira pergunta, que foi feita pelo Leandro Trindade, o nosso apresentador lá, que diz o seguinte: período de estiagem agora, essa operação ela terá continuidade? Bom dia. Olá, Cláudio. Olá, Leandro Trindade, tudo bem? E a todos que estão nos assistindo neste momento. Irá sim, nós iremos continuar, iremos dar um ênfase maior nessa questão do tapa-buraco. A gente está fazendo diversos trabalhos dentro da nossa capital e fora da capital também, na parte rural. São muitos serviços, é desafiador, mas estamos todos os dias com as equipes comprometidas com os trabalhos aqui na Secretaria. Secretário, a gente lembra aqui que esse foi um dos assuntos mais polêmicos que Cuiabá viveu aí nos anos anteriores, sendo a ser chamada de a capital dos buracos. Hoje, como é que funciona esse mutirão? Quantos % o senhor já conseguiu realizar esse trabalho? Vocês entram num bairro, realizam esse bairro ou ele é descentralizado? Do serviço? Cláudio, hoje nós estamos entrando no bairro e finalizando o bairro por completo. No início do ano, ali em janeiro, nós estávamos priorizando linhas de ônibus, onde tinha tráfego de ônibus, na zona rural, onde tinha ônibus escolares. Hoje não, nós temos que priorizar o bairro por inteiro. A população, ele não quer saber de você ir lá consertar uma rua e deixar o resto para trás. Nós temos que entrar e fazer tudo. Então, nós providenciamos vários mutirões em Cuiabá, fizemos ali na grande CPA, Morada da Serra, fizemos Santa Terezinha, fizemos Tijucal, estamos fazendo isso no Parque Cuiabá, para que a gente possa atender o maior número de bairros possível. Nós temos aí hoje catalogado no município pela a lei orgânica, são 118 bairros, Mas existe aquela questão dos loteamentos, dos residenciais que estão dentro do bairro, que às vezes as pessoas consideram como um bairro também. Considerando assim, nós já atendemos bairros, 61 bairros por completo em Cuiabá, e nós, se considerarmos loteamentos, os residenciais, nós temos 188 localidades, que nós já atendemos na nossa cidade. Ainda falta uma parte muito grande. Estamos fazendo um planejamento para finalizar até o final do ano, porém, ainda tem muito por se fazer. Secretário, hoje o prefeito Abílio, no Tribunal de Contas, assinou um termo de adesão ali do programa onde o tribunal vai monitorar, vai participar mais, observando o Poder Executivo, e lá também ele pôs fim ao decreto de calamidade financeira. E até citou que, no caso da Secretaria Municipal de Saúde, vai flexibilizar um pouco. Esse fim do decreto financeiro significa também um alívio para a Secretaria de Obras? O senhor está aí com a operação tapa-buracos em andamento, mas nós temos ainda alguns bairros que não são asfaltados na cidade. Como é que está essa programação de asfalto ou reconstrução de asfalto onde precisa? E se o decreto realmente vai aliviar? Olha, é o que o prefeito colocou na apresentação dele. O decreto finaliza, mas a contenção de gastos continua, porque a dívida de Cuiabá é muito grande. Então, não tem como. Você deixa de olhar algumas coisas para trás, mas a dívida não tem jeito. Ela permanece e ela tem que ser paga pela Prefeitura de Cuiabá. Então, o prefeito está correto na colocação dele. Nós fizemos, Cláudia, aqui na Secretaria, todo o levantamento e planejamento para a cidade de Cuiabá. Nós mapeamos as ruas asfaltadas, nós temos hoje uma malha viária, aproximadamente 2.400 quilômetros lineares de vias pavimentadas, com exceção de algumas vias estruturantes, centrais de bairro que são duplicadas, que nós estamos mapeando para duplicar essa quantidade nessas localidades, que são aproximadamente 180 quilômetros. Então, acredito que deve dar mais uns 360 quilômetros de vias pavimentadas. Nós temos 552 quilômetros de vias na área urbanas não pavimentadas e nós temos 980 quilômetros de estradas rurais a serem patroladas. Como é que estamos fazendo? Nós já patrolamos
vias rurais, aproximadamente 500 quilômetros, estamos chegando nesse mês já patrolados. Na via urbana, nós já patrolamos em torno de 220 a 230 quilômetros de vias de terra urbanas e já trabalhamos no tapa-buraco em torno aí de 61 bairros. E estamos fazendo outros trabalhos além desse. Por exemplo, nós já desobstruímos e limpamos aproximadamente 1.300 bocas de lobos. Nós já fizemos limpeza de drenagem na nossa cidade, aproximadamente 5 quilômetros. É limpando o tubo, a manilha mesmo na cidade, você desobstruindo ela para que a água caia com mais rapidez. E nós já restauramos pontos específicos de drenagem na nossa cidade com problemas, quase 90 pontos restaurados e estamos com 4 equipes trabalhando todos os dias. Eu vou até aproveitar para lhe perguntar, eu não sei se é de competência da Secretaria de Obras, mas eu me recordo que quando se realizou uma primeira etapa de um mutirão de limpeza por parte da Limpurb e da Prefeitura também, lá no bairro Araés, o prefeito naquela oportunidade tinha uma empresa ali realizando uma demonstração com um robozinho que faria essa limpeza nos canais de drenagem ali, nas bocas de lobo. Essa empresa foi contratada, esse robozinho já está realizando esse trabalho ou não? Está sim, foi contratada e é uma facilidade que a gente consegue para poder prestar um melhor serviço. Hoje a gente consegue mapear as redes de drenagem, tá? E é bom deixar claro aqui, Trindade, que essa empresa ela é contratada por serviço, é por hora ou por metro. Ela tem vários serviços, é por hora ou por metro. Se ela trabalhar, ela recebe. Se ela não trabalhar, os caminhões ficarem parados, a equipe parada, não recebe nada. Então, não é aluguel, é serviço prestado, tá? E os robôs, ele presta o serviço seguinte, ele entra dentro da galeria. Por exemplo, imagina uma cidade que não tem mapeamento da sua rede de drenagem. Cuiabá não tem. Não tem na secretaria e você não encontra. Então, você precisa saber onde está obstruído. Então, você coloca o robô, é um robozinho carrinho, não é o cachorrinho, o cachorro ele é maior, não consegue entrar. Carrinho, ele entra dentro da rede e ele verifica onde ela está obstruída para que a gente possa abrir no lugar correto. Se ela não consegue desobstruir ali pelo jato, a gente consegue ter o local exato desobstruir. E nós temos olhado outras situações que têm acontecido. Por exemplo, a rede de drenagem ela não é preparada para receber rede de esgoto. E acontece isso em Cuiabá. A gente está mapeando todos os comércios... Mas são ligações irregulares ou não? Irregulares, não pode, não pode. Com atendimento na região da rede de esgoto pela Águas Cuiabá, correto é o cidadão ou o comércio ligar na rede de esgoto e não na água fluvial. Então, a gente está fazendo esse mapeamento para ajudar a ordem pública, ajudar o Ministério Público, identificando esses pontos, porque o robô ele entra, ele fotografa, ele filma e levanta exatamente o que está acontecendo. Em muitas regiões também aconteceu, e talvez, não sei por qual motivo, de ter rede de esgoto ou rede de água de grande porte passando dentro da drenagem e obstruindo. Então, a gente está mapeando esses pontos para poder oficiar também a Águas Cuiabá, como que a gente vai fazer para corrigir. Então, a gente está conseguindo hoje atender melhor o cidadão nessa questão, porque temos uma empresa eficiente que foi contratada pelo município e que presta um bom trabalho. E lembrando que é por serviço prestado, não é aluguel. E eu vou voltar aqui no assunto da questão de contenção ainda de despesas, porque o prefeito até citou no evento do Tribunal de Contas lá de que deve levar até 2 anos para se equilibrar a dívida que a prefeitura tem em todos os setores. Mas aqui, utilizando a realidade da Secretaria de Obras. Hoje, tem muito serviço terceirizado. Reginaldo, você pretende equilibrar também nesse tempo essa questão orçamentária? Ou o número de profissionais hoje ligados diretamente na Secretaria é o suficiente? Quais são os maiores desafios hoje para realmente realizar o que o senhor gostaria? Cuiabá precisa de muitos reparos, tem muitos problemas de infraestrutura na cidade. Você precisa também implementar alguns projetos estruturantes para a capital. E a Prefeitura, nesse momento, na situação em que se encontra, não tem condições para fazer ou implementar grandes projetos nesse momento. Mas os trabalhos essenciais do dia a dia, eles têm que acontecer. O prefeito determinou, sim, que a contenção de gasto continue, mas tem aquele problema, por exemplo, que é o buraco na porta da sua casa, ou que é a boca de lobo ali na porta da sua casa, você tem que dar um jeito de limpar. Então, a gente preparou, as equipes da Secretaria de Obras estão preparadas para fazer esses atendimentos, a gente está estruturando isso melhor, estamos priorizando as licitações, como o prefeito disse, para a gente poder contratar o serviço e não ter mais essa questão de aluguéis, de maquinário, terceirização.
terceirização de pessoal. A gente está tentando otimizar isso para que a população de Cuiabá pague menos, para que tenha um custo menor para a população. É uma determinação do prefeito e a gente está seguindo a risca. E lembrando, a Secretaria de Obras tem mais de 80 milhões de resto a pagar aí de 2024, 2023, 2022. Então, isso precisa também ser colocado num plano futuro de pagamento para que essas pessoas possam receber. E nós não podemos parar o serviço do dia a dia. Tá? Isso não pode parar. Mas implicou já, agora com o fim desse decreto aí, eu imagino que se recomece ou repense aí uma negociação com os fornecedores. Hoje, como é que está a relação com as empresas que atendem a Secretaria? Todos estão entendendo o processo, estão atendendo a Secretaria? Todos estão atendendo. No início foi um pouco difícil, foi desafiador, mas hoje todos já entenderam que há uma gestão eficiente, que quer fazer o correto, quer praticar o correto, então isso traz credibilidade. Então, os fornecedores que temos hoje, por exemplo, a Secretaria de Obras, estão muito tranquilos quanto a isso, todos recebendo em dias, o prefeito não quer, e ele pediu que não faça dívida, que não tenha condições de pagar, então a gente está levando isso aí para e passo corretamente para que isso não ocorra, endividar mais a Secretaria do que já está. Então, a gente precisa atender as necessidades, mas atender com coerência e com responsabilidade, e isso a gente está fazendo aqui na frente da pasta para auxiliar a administração do prefeito, que está sendo de excelência. Secretário, em nome do Leandro Trindade e dos telespectadores, eu quero agradecer esse bate-papo que foi possível aqui com o senhor, deixar o espaço para as considerações finais e gostaria que dentro dessas considerações o senhor pudesse citar se existe também um canal direto entre a Secretaria de Obras e a população. Existe sim, e Trindade, toda a sua equipe, todos que estão nos assistindo nesse momento, estamos aqui à disposição, a Secretaria de Obras, tem os canais sim para chegar até a Secretaria, solicitar seu serviço, inclusive no site da Prefeitura, temos aí o Zap Obras, que é o telefone 99216 0484, tem o 0800 também da ouvidoria da Secretaria, que é o 0800 64 50 15, meia dúzia, 6. Então, é 0800 645 0156. Esse é o telefone da ouvidoria da própria Secretaria. Então, fica as portas da Secretaria abertas aqui, Trindade, e os telefones, se as pessoas quiserem entrar em contato, e também no site da Prefeitura. Estaremos aqui sempre à disposição, sempre falando, viu, Cláudio? Hoje somos servidores públicos e temos que prestar serviço à população de Cuiabá corretamente e com honestidade. Tá certo. Muito obrigado, secretário, mais uma vez. E, Leandro Trindade, só lembrando aqui também, peguei essa informação em off, a gente sempre atrelando aqui as falas do prefeito Abílio Brunini também, que anunciou que em breve deve realizar aí um concurso público para atender todo o staff. E a Secretaria de Obras deve ser incluída também para a contratação de novos profissionais. Eu volto com você, Trindade. Muito obrigado, Cláudio. Agradeço a gentileza do secretário em conversar com a audiência do SBT, falando sobre esses 6 primeiros meses que foram complicados. A nossa expectativa é que agora, já com a casa organizada conforme o Reginaldo quer, os serviços sejam acelerados e a situação da malha asfáltica, principalmente, melhore.